Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e que a paz do Senhor Jesus esteja presente sobre a vida de cada um de vocês e que as bênçãos do Senhor venham ser poderosamente derramadas sobre a sua vida e também sobre a vida de cada um de seus familiares, em nome de Jesus. Amém? Olha, meus irmãos, no último dia 17 de junho, o apóstolo Reginaldo Rolim, ele entrou em live em seu canal para compartilhar um poderoso alerta ao nosso país. E, meus irmãos, ele entregou um recado muito forte para o presidente Bolsonaro. Um forte alerta onde ele afirma que viu forças espirituais tentando atingi-lo. Ele também completa, meus irmãos, afirmando que o nosso país, no mês de julho, viverá momentos de mudanças drásticas dentro das estruturas políticas do nosso país. Olha, eu te peço que você preste muita atenção no que o servo do Senhor compartilha durante esta mensagem, e logo após eu te peço que você deixe a sua opinião na região dos comentários, tudo bem? E além disso, eu também te peço que você compartilhe este conteúdo para os seus contatos, para que estas pessoas venham ser alertadas sobre tudo isso que está para acontecer. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal e ativar o sino das notificações logo ao lado, pois dessa forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você sempre será a primeira pessoa a ser notificada. Amém? Preste muita atenção. 22 minutos dessa live. O dia, hoje é quarta-feira, 17/6/2026. Quarta-feira, da data 17/6/2026. O horário são 21h43. 21h43. Eu tive um sonho e eu entrei nos grupos esse dia e a minha voz estava além do normal, para que eu não possa dizer anormal. A minha voz estava além do normal, para que eu não possa dizer anormal. E eu tentei alertar de uma maneira sem chamar muita atenção, para não causar medo ou pavor. Nunca fiz isso, eu não gosto desse tipo de coisa. Mas, para quem conhece o meu tom de voz, percebia que eu estava tentando dar um alerta. Meu pai me dizia: filho, para um bom entendedor, meias palavras bastas. Então, eu falava tentando dizer incógnitas para que as pessoas pudessem entender o que eu estava falando. Que o tom do que eu estava falando havia uma certa gravidade. E eu nunca coloquei pavor e nem irei colocar, de maneira hipótese alguma. Eu tive um sonho, e este sonho, ele se deu no dia 16, entre dormidas, acordava, dormia, e eu no outro dia não consegui dormir, e passei como se eu tivesse ligado, precisando me desligar. E aí eu comecei a mandar mensagem nos grupos de cada cidade. No YouTube tem a comunidade, que tem Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, todos os estados. Você entra lá
né? A 03, eu vou pedir para a 03 colocar o link, tá bom, 03? Se você puder, coloca o link aí de onde eles possam entrar. Será que dá para colocar o link de onde eles podem entrar? E aí vocês entram no grupo da cidade de vocês, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Será que dá para colocar o link para todos entrar ou é por estados da federação? E foi bastante claro. Eu vou relatar com uma riqueza de detalhes tão grande que quando acontecer, os meus amigos que republicam os vídeos dos canais amigos, eles vão republicar bem certinho. Eles vão republicar daqui, vai pegar essa voz aqui. O que eu vou dizer agora vai acontecer em poucos dias. E eu irei dar riquezas de detalhes que não haja ninguém para questionar as riquezas de detalhes. Aí eles vão pegar daqui. Faz o corte, segue adiante. Vocês são as pessoas mais felizes da Terra. Por quê? Porque vocês sabem 24 horas antes o que vai acontecer. O que vai acontecer amanhã até as 15, o que vai acontecer dia 18, hoje é 16/6/2026. O que vai acontecer até o dia 18/6/2026, às 15 horas, vocês vão saber agora, antes das 22 horas, dessa data de hoje, 17/6/2026. É por estado, tá ok, Zé? É por estado. Eu vou pedir já para ela colocar, meu amigo Valdir Mas, Deus abençoe, beijão, um abraço, poderosamente. Olha, deixa eu me doar só para cá, não vou mais olhar para falar aqui. Eu tive um sonho no dia 16/6/2026. E eu fiquei bastante inquieto com a gravidade desse sonho. Eu vou fazer uma pergunta, depois eu vou contar até o final dele. Uma pergunta que eu quero fazer a vocês. Quem deseja que o Brasil seja liberto logo? Diga eu. Quem deseja que o Brasil seja liberto logo? Diga eu. Olha a pergunta que eu fiz, hein? Pode colocar eu aí. Quem deseja que o Brasil seja liberto logo? Olha quantas milhares de pessoas estão respondendo que desejam que o Brasil seja liberto logo. Quantas milhares de pessoas. Mas eu quero dizer algo para vocês, olhando para vocês. Vocês desejam, todos desejam que o Brasil seja liberto logo. E eu não vou nem perguntar quem está preparado. Porque 80% de vocês, ou quase 80%, talvez, não sei o número, não vou dizer aqui uma estatística da porcentagem, mas muitos de vocês não estão preparados para o que pode acontecer e vai acontecer. Pode não, pode é para quem tem dúvida. Para quem tem dúvida, pode, eu acho que vai acontecer. Pode ser que aconteça, para quem tem dúvida. Eu não tenho dúvidas, eu tenho certeza. Vocês não estão preparados, boa parte de vocês, para aquilo que vai acontecer, que intercede dias para a libertação do território nacional brasileiro. Eu sou um homem dotado em sonhos, eu tenho bastante sonhos, e até o meado de 2022, eu não sonhava. Eu sonhava de 4 em 4 anos, 5 em 5 anos, passava muitos anos para sonhar, e ainda vinha pesadelo misturado com sonho. Mas
Em 2022, eu tive um sonho. Isso você já sabe. Eu estou explicando para quem está chegando agora. Foi o primeiro sonho profético das nações. Ali se deu início, em outubro de 2022, um ministério profético das nações com a minha vida, profeta, servo de Deus, Reginaldo Rolim. Aí tem apóstolo Reginaldo Rolim. Mas antes de ser qualquer coisa, eu sou servo, obediente à voz de Deus. Iniciou ali, e eu vi, contemplei com esses olhos, ouvi com os ouvidos, os sonhos que Deus começara a me dar em meados de 2022, em outubro, acontecer centenas deles. Eu não estou falando de dezenas, eu estou dizendo centenas deles. Centenas. Eu estou falando centenas dele. Centenas, centenas, centenas e centenas dele. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu quero falar uma coisa para vocês. Escute. Escute aquilo que eu vou dizer. Gravem. É assim que eu digo, gravem. Mas o YouTube grava. Quando 2 tiros, pá, pá, sai de um cano de um revólver, não se pega nem a primeira bala, nem o primeiro projétil e nem o segundo projétil. Não se pega. Eu vou dar detalhes agora. Eu tive um sonho no dia 16 de 6 de 2026, na madrugada, e que me deixou perplexo pela seriedade daquilo que vai acontecer agora. Não é daqui a 2 meses, é agora. Porque nós não temos 2 meses. Eu vou repetir algo que eu vi nesse sonho. Eu vi no sonho. Algo para que eu pudesse ter certeza plena e absoluta do que eu iria falar. E não temesse, porque não sou uma pessoa de sonhos, de suposições, mas de coisas concretas. E no sonho o Senhor disse: Reginaldo, por que você diz que não contempla há mais de 1 ano e 2 meses, que você não contempla as eleições em 2026? Eu digo, Deus, eu nunca consegui ver as eleições. É a única coisa que dá um nó na minha mente ou na minha parte espiritual. Eu não consigo ver. Todos, mas eu consigo ver. Mas as eleições, não. Eu digo até assim, Senhor, no sonho eu disse. Se elas houverem, muitas coisas vão ter que ser desmontadas para poder haver. Aí o Senhor disse, diga de novo, Reginaldo. Se houver essas eleições, muitas coisas, Senhor, terão que ser desmontadas para ela poder ter as eleições. Aí o Senhor disse, Reginaldo, vem aqui, vamos passear. Eu fui passear. Um lugar muito verde, cheio de rios, bonito, uma paz, umas árvores e pássaros que eu nunca vi na minha vida. Nunca vi na minha vida. E o Senhor dizia o seguinte, eu vou desmantelar, desconcertar, tirar do local, primeiro, 2 coisas que irão bolir com a República
federativa do seu país, Brasil. Duas coisas, Reginaldo. Eu irei tirar do local os seus termos, das suas palavras, desmantelar. E eu digo reajustar. Depois dessas duas, eu irei fazer a terceira. Se desmantelar, mas a minha frase, a minha palavra é reajustar. Eu vou bulir, eu vou mexer com as estruturas dos poderes constituídos nesse Brasil. Quando você diz, no sonho que eu tive, quando você diz que até o final de julho, que é o próximo mês, é tão perto para acontecer uma revolução, 30 dias praticamente é pertíssimo demais para acontecer uma revolução, que muitas vezes dura décadas. Para que os Estados Unidos fizessem, Reginaldo, o que fez com a Venezuela, praticamente passou 2 governos. Passou o governo do presidente que está, o Donald Trump, entrou o governo Biden e teve que voltar o governo Trump para que pudesse fazer uma varredura. Mas o que a nação brasileira está prestes a assistir vai ser 97% a menos do tempo que passou a Venezuela. E aí eu comecei a me tremer no sonho. O sonho foi real. Eu comecei a me tremer, eu nunca me tremi em sonho, a não ser arrebatamento de sentidos. Aí eu tenho um pavor. Mas eu nunca me tremi em sonho. Mas nesse sonho eu me tremi. Aí eu vi a voz mais limpa, ou seja, eu vou explicar mais claro para você. Gente, deixa a tua curtida. É preciso que você deixe a curtida. Não é porque eu queira que você curta, é porque o YouTube vai notificar outras pessoas que se interessam por esse mesmo conteúdo. É por isso que você tem que dar a curtida, entende? Que é o seu likezinho. Eu até profetizo que Deus vai te abençoar muito. Até o meio da semana que vem, Deus vai te fazer surpresas para aquele que deixar a curtidazinha, que é o like. Somente isso. Eu via o mês de julho como se tivesse pegando fogo, uma quintura muito grande no mês de julho, como se tivesse assim algo ardendo ou pegando fogo no mês de julho de 2026. O horário agora são 21h58, 21h58, no dia 17/6/2026. Atenção, canais, por gentileza, coloquem as datas. Ou agora são 21h58, da data 17/6/2026. Bem legível para que todos vejam. Por que é que você vê, Reginaldo, o mês de julho pegando fogo? Porque isso eu não pronunciei para vocês. Mas eu vejo isso há mais de 3 meses, o mês de julho pegando fogo. Muitos fatos e acontecimentos acontecendo no mês 5. Muito fato acontecendo no mês 6, como está acontecendo. Aconteceu no mês 5 de 2026, aconteceram e estão acontecendo no mês 6 de 2026, mas agora no mês 7 de 2026, não foi normal o que eu vi. Eu vi um fogo. Eu vou repetir para vocês, para não deixar dúvida. Eu vi um fogo no sonho. Eu vi um fogo no sonho. E o sonho foi real. E eu vi um fogo no sonho. E estava no mês de julho de 2027. E o Senhor disse, no mês, até antes do final do mês de julho de 2027, você deu o final. A partir de hoje, a qualquer momento, Reginaldo, o dia da manhã me pertence.
mas como você diz, aquilo que ele rege, segundo quando você começou a live 2022, outubro de 2022, quando você não tinha sonhos e eu passei a te dar sonhos, e aí você pegou habilidade no sonho no decorrer de meses e nesses 3 anos e meio, escute. Amós 3,7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos profetas. Escute, Reginaldo. Eu irei sacudir a ponto de ficar insustentável. Olha os detalhes. Eu irei sacudir a ponto de ficar insustentável o Congresso e o Senado Federal. O Congresso e o Senado Federal do território nacional brasileiro. A partir de agora, a qualquer hora, e o povo tem que se preparar. Se prepara, Brasil. E dá para se preparar por acaso? Já está chegando a hora. São 22 horas agora, do dia 17/6/2026. Deus falou assim: eu vou sacudir a ponto de não poder ficar em pé o Congresso e o Senado Federal do território nacional brasileiro. Eu vou te mostrar detalhes e a riqueza de detalhes para pessoas sábias, inteligentes que estão lhe assistindo, com faculdades, graduados nas suas faculdades, estrategistas de guerra estão lhe assistindo, Reginaldo. Estrategistas de guerra estão lhe assistindo, pessoas formadas de nível superior e graduados em suas faculdades, e estrategistas de guerra irão ficar simplesmente abismados com a riqueza de detalhes. Irão mexer os 4 cantos do território nacional brasileiro para salvar o Congresso e o Senado, ou pessoas específicas. E aí, você falou em uma das suas lives, fale de novo. Eu vi uma pessoa, 2 pessoas se afogando. Os 2 estavam no mesmo lago, só que era só algo, tipo assim, uma barreira que separava um do outro. Estavam no mesmo espaço físico, estavam os 2 no mesmo lugar, somente um localzinho separava essas 2 pessoas. Só que eles estavam se afogando. A barreira saía, que separava do mesmo lago que estavam esses 2 homens, a barreira saía e os 2 se juntavam dentro daquela água e um tentava ajudar que o outro não se afogasse. E um tentava ajudar que tentassem que o outro não se afogassem. E sabe o que aconteceu? Os 2 começaram a afundar juntos. Por quê? Havia uma ação, e haverá essa ação. A partir de hoje, eu vou repetir, eu vou gritar, soletrar, se necessário for, desenhar. O sonho que eu tive foi real. O sonho real. Haverá uma investida dos Estados Unidos da América, uma investida dos Estados Unidos da América, sobre o território nacional brasileiro e por trás. Eu posso pegar fazer aqui. Por trás. Escute bem. Ouça. Sobre Congresso e Senado. Sobre os Estados Unidos da América. Sobre aqueles que lideram alguns poderes da República. Olhe, não deixe que seja salvo o que será revelado a partir de hoje, 17/6/2026,
a qualquer hora. E aí haveria uma movimentação estrategista por parte dos Estados Unidos da América, por parte dos Estados Unidos da América, com autoridades do território nacional brasileiro e determinação. Permita que essas casas caiam, porque irei fazer uma limpeza. Só que ninguém sabia, a não ser lá os Estados Unidos da América e algumas autoridades aqui, contadas nos dedos. Uma força para muitos estranhas, para no sonho que eu tive revelado os Estados Unidos da América. Escute, está pensando que é brincadeira? Viva mais algumas horas, só algumas horas, não sei quantas horas, se 200, 300 horas, viva mais, só para ver o que eu estou dizendo. Viva mais uns 300 horas, só para ver. Escute. Olha para mim, grava esse negócio. Eu estou dando riqueza de detalhes, porque eu vou repetir de novo. Como é que eu sei? Que tem pessoas formadas nas suas faculdades, mestrados e doutorados, a me assistindo, tem estrategistas de guerra me assistindo, tem gente de autoridades grandes como juízes, desembargadores, que estão me assistindo agora. Como é que eu sei que vocês estão me assistindo? E vocês estão contemplando eu falando de um sonho. Agora eu vou dar mais riqueza de detalhes desse sonho. Escute, preste atenção. E aí, do mesmo jeito que eu vi essa parte da eleição, eu vi, Deus disse, olha, daqui eu estou abrindo um leque no reino espiritual para que você veja e contemple há 2 anos atrás. E Deus me mostrou uma visão que eu tive num sonho, também no sonho, há 2 anos atrás, abriu um leque no reino espiritual e eu vi as movimentações das polícias militares dos estados da Federação Brasileira. Todos os estados da Federação Brasileira vai haver grande movimentação. Escreve isso aí, porque uma riqueza de detalhe dessa, meu amigo, se você pagasse milhões de dólares, ainda era pouco para você ter antecipadamente 200 horas, 300 horas antecipado de coisas que em horas vocês irão ver. E o mês de julho fervia. E pegava fogo esse mês de julho. Escuta. O que eu vou dizer aqui é sério. E todos vocês devem se preparar. Eu vi. Algumas pessoas falavam, eu vi dizer que pessoas A, ou B, ou C, daqui não falo de nome de pessoas, nem de canais, falam que a China vai invadir o Brasil e vai ter uma guerra. Eu não respondo essas coisas. Eu só respondo por aquilo que eu falo nos meus sonhos, porque eu creio neles, apesar de ser sonhos, mas eu creio que eles acontecerão. E vocês vão ficar perplexos e abismados, porque em horas, pode ser 200, 300 horas, você vai ver. Escute, eu vi uma ordem. Um espírito mau, um espírito maligno, descia em alguns estados da Federação Brasileira, e eu via pessoas, gente, eu vi isso há 2 anos atrás, porque Deus abriu o leque espiritual e eu comecei a ver. Aí o Senhor disse, é para agora. O que você viu há 2 anos atrás é para agora, para acontecer agora, a qualquer momento. E eu fiquei aterrorizado, fiquei tremendo. E eu via pessoas descendo dos montes. Quem se lembra dessa live de 2 anos atrás, que eu vi pessoas descendo do monte? Era muita gente. Quem se lembra disso, diga eu. Quem se lembra disso? Que era muita gente descia dos montes. Era um número de pessoas descendo dos montes. Alessandro, olha quanta gente está colocando eu, porque nem todos vocês me seguem há 2 anos.
Mas aquelas pessoas que me seguem há 2 anos viram lá eu dizer, gente, eu vi gente descendo dos montes. E eu vi a maior movimentação das polícias militares do Estado da Federação. Só que agora eu venho com detalhe maior e forte, porque agora eu me lembro. Lá não, eu via só a movimentação. Eu via pessoas descendo do monte. Só que agora me veio os detalhes, agora, 2 anos depois. Mas para acontecer agora, qualquer hora. Eu vi movimentações das facções criminosas que operam no território nacional brasileiro, todas as siglas que você possa falar, todas as siglas, eu vi essas pessoas em uns movimentos muito armado de fuzil, até atirador de para derrubar helicóptero tinha, eu não sei como é o nome daquilo, tinha uma bazuca, não sei o que é aquilo. Era muita gente. E aí eu via descendo, e ali se proliferava e passava por outros estados. E os outros estados também tinham queima de ônibus, também tinham guerras. Vai ser das facções. E as polícias militares era a movimentação de uma forma gigante para acontecer a qualquer momento. Aí eu vi um comando. E esse comando vinha do Pentágono. Eu vou repetir com letras garrafais. Esse comando vinha do Pentágono, dos Estados Unidos, da Casa Branca, do Marco Rubio. Carimbado. E esse comando vinha para forças de segurança no território nacional brasileiro. E aí acontecia justamente aquilo que há 2 anos eu disse. A maior movimentações das polícias militares dos estados da Federação Brasileira. Eu tive um sonho real. É por isso que eu digo, vocês não estão preparados. Vocês pensam que libertação é flores, é suquinho de maracujá. Vocês pensam isso. Só que não é. Que é um conto de fada. Você vai dormir, vai amanhecer tudo bom. Não é. Existem dores. Eu vou dizer, é a última aqui, Senhor. Essa dói, hein? Essa dói. Ô, canais, ó Brasil, território nacional brasileiro internacional. Preste bem atenção. Essa dói o que eu vou dizer. Essa dói o que eu vou dizer. Vai doer e vai doer. Essa dói. Se vocês disserem que não, eu vou contar. Porque eu estou por ordem de Deus para contar. Eu posso contar o restante do sonho? Eu posso contar o restante do sonho? A parte final? Eu posso contar a parte final? Eu espero você responderem a enquete. Eu posso contar a parte final? Eu posso contar a parte final? Eu posso contar a parte final? Irei contar agora, segundo vocês, a parte final. Sonho é sonho. Não tenho dúvida que pode acontecer 100% ou 97,5%. Mas que vai acontecer, vai. Não tem jeito. Mas a parte final é essa. Gravem. Guerra é guerra. Vou repetir 2 vezes. Guerra é guerra. Não se entrega flores e nem loucuras de amores em guerra. Quem não se preparou, agora chegou a hora. Eu vi a pessoa de Jair Messias Bolsonaro. Gente, eu não posso engolir aqui uma só palavra do que eu vi no sonho.
Eu vou repetir. Eu não posso engolir uma só palavra do que eu vi no sonho. Repetir só mais uma vez. Eu não posso engolir uma só palavra do que eu vi no sonho. Nós temos que orar agora sem cessar até acabar tudo. Porque quando o Senhor cumpriu o sonho do Congresso e do Senado, das suas estruturas sendo sacudidas, que vão tentar deixar de pé, vão tentar deixar aquilo de pé, no sonho espiritual que eu tive. Tá? Eu vi os dois homens no mesmo espaço de um rio, de uma água, todos os dois se afogando. Havia uma barreira que separava os dois. Deus tirou a barreira, os dois se juntou. Quando um tentou salvar o outro, os dois começaram a afogar. E o Senhor dizia: começando daí, eu passarei por cada parte. É forte. Esse sonho foi o maior sonho que eu tive. Bem, se é um sonho, vocês, se não é Deus, não há por que alguém se preocupar porque é só sonho. Se não é Deus, não tem por que se preocupar se alguém disser é só um sonho. Tudo bem. Ok. Sonhar ainda nem é pecado e nem é crime, sonho. Então, isso é um sonho. É um sonho. Mas se é Deus que deu esse sonho, vocês, todos o território nacional brasileiro, 26 estados mais o Distrito Federal, vão ter que contemplar o sonho acontecendo em horas. Não sei se 200, 300 horas. Vai acontecer em horas. Eu digo data. 17/6/2026, agora, 22 horas e 17 minutos. 22 horas e 17 minutos do dia 17/6/2026. Afinal, eu vi Bolsonaro. E o Senhor diz: orem, peça oração até acabar tudo. Não pode mais deixar de orar por ele. Eu perguntei por quê. Aí eu vi o mês de julho fervendo, como se tivesse uma fogueira muito grande que não se apagava. E eu vi pessoas, o mal querendo tocar no presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu estou dizendo com a riqueza de detalhes, eu não estou rodeando, nem vou rodear. Eu vi o mal, forças espirituais, tentando usar qualquer tipo de pessoas para chegar até Jair Messias Bolsonaro e minar o ar que ele respira, acabar com o ar que ele respira. Essa parte do sonho foi a pior. Essa parte do sonho foi a pior e muitíssimo delicado. Eu acordei, eu fiz uma oração e disse: Deus, se eu pudesse, eu não teria sonhado esse sonho. E, já que eu sonhei, se eu pudesse, eu mudaria esse sonho. E o Senhor disse: Reginaldo, não se pode mudar este sonho. O que se pode fazer é a nação fiscalizar a sua live, ver detalhes por detalhes
do que você está falando, do sonho que eu, Senhor, estou te dando, para que eles tirem as conclusões dele, mas tem que fiscalizar sua live para ver os fatos e acontecimentos e olhar com os bons olhos tudo que vai acontecer. Se você não fala de Bolsonaro aqui, e se acontece algo com ele amanhã, em horas, aí vão dizer, cadê Deus não lhe mostrou? Só uma coisa pode mudar isso, a oração da nação brasileira. Pode mudar algumas coisas. E eu acredito que a oração da nação brasileira pode mudar. Eu conheço bem da parte espiritual. Eu não sou jornalista, eu não sou apresentador de blog, de site. Eu sou, para muitos, um vidente. Para muitos, um vidente. Que tem uma sensibilidade. Mas, para mim, eu sou profeta. Profeta do nosso Senhor e Salvador Jesus. E tenho mergulhado bastante no reino espiritual. E eu tenho mergulhado bastante. E a oração de todos vai quebrar uma parte desse sonho, pode quebrar uma parte, justamente na parte que chega a Bolsonaro. Vocês vão ver nas televisões, vocês vão ver as televisões, Globo, SBT, Record, Band, vocês vão ver o UOL, Estadão, Folha de São Paulo, vocês vão ver. Aí vocês vão falar e dizer, eu vi o sonho contado pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Eu vi no dia 17/6/2026. O horário agora, 22h22. Olha aí, 22h22. Tudo fala. 22h22. Agora, 22. Eu vou bater uma foto. Eu vou bater uma foto aqui. Pera aí. Eu vou bater. Não sai não agora não, por favor. Não muda a foto aqui. Pera aí, eu vou bater uma foto agora. Vou bater uma foto. Bati a foto. Bati a foto aqui. Ó. Olha, dá para ver aí, dá? Ixi, não dá não. Deixa eu ver aqui. Ó, assim dá? Deixa eu ver, Deus. É porque tem muita luz, né? Deixa eu abaixar aqui a luz para ver se dá para vocês verem. 22h22. Olha. Dá para ver aí, ó. 22. Ó, 22h22. Dá para ver, ó. Ó. 22h22. 22h22. 22h22, do dia 17/6/2026. Meu Deus do céu. Que coisa. Até isso Deus carimbou quando eu falava de Jair Messias Bolsonaro. Deus carimbou o final da live com 22h22. Tudo fala. Deus carimbou o final da live com 22h22.